Existe um versículo na porção dessa semana que mostra 3 atitudes que se pode ter diante da espiritualidade. Hoje você vai ver quais são elas. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Essa semana nós lemos a última porção da Torá, chamada Ha'azino. E na semana que vem a gente tem a festa de Simchat Torah, onde não tem uma leitura específica. A gente está fazendo a transição do fim para o começo. Na porção dessa semana, existe um versículo que eu queria citar e juntar com a ideia do professor Gershon Scholem. O professor Gershon Scholem foi um grande estudioso de misticismo, então ele fala muito sobre Kabbalah, e ele traz um conceito bastante interessante. Ele diz que existem 3 vertentes, 3 tipos de grupos humanos quando se trata de espiritualidade. O primeiro grupo, segundo ele, é o grupo conservador. O grupo conservador é aquele que quer manter a coisa como está, manter a tradição. É um grupo baseado nos detalhes, no ritual e na prática mais ou menos ortodoxa, né, da religião e da espiritualidade. O segundo grupo, segundo Gershon Scholem, seria o grupo restaurador. O grupo restaurador ele olha para o passado, reconhece que tinha ali elementos mais interessantes do que no presente, né, que as gerações passadas eram melhores do que as presentes e que a gente precisa tentar voltar àqueles tempos antigos, os tempos dourados, né? Então eles tentam restaurar o reino de Davi, reconstruir o templo de Jerusalém. O melhor ficou no passado. E uma terceira tendência na espiritualidade é o que ele chamou de utópico. Utópico é aqueles que estão focando no futuro. São pessoas que estão esperando a vinda do Messias, quando a sociedade vai mudar totalmente e de um jeito maravilhoso, ficar totalmente arrumado, né, o mundo totalmente arrumado. São pessoas com bastante, às vezes, fervor espiritual, com uma crença muito inabalável de que o mundo está indo para um lugar melhor e a gente tem que tentar fazer o máximo para se encaminhar para esse lugar melhor, né? Fazer atitudes para acelerar esse processo de redenção. Ao longo da história, esses 3 tipos de grupos sempre estiveram presentes, às vezes uns com mais ênfase, outros com menos, né? Natural da história, mas eles sempre estiveram presentes. Quando eu estava lendo isso sobre o Gershon Scholem, falando isso, eu pensei que, como muita coisa na Kabbalah, o interessante é que a gente tem esses 3 grupos e de maneira equilibrada. A Kabbalah sempre vai falar que o interessante é que a gente ache o equilíbrio, né? Então, desses 3 grupos, o legal é que a gente saiba pegar um pouco de cada um deles e fazer com que os 3 funcionem, não focar em só um deles. O que talvez isso signifique do ponto de vista prático? A gente tem que saber que um pouco da nossa relação com a espiritualidade tem que ser conservadora. A gente tem que seguir a tradição. Quando a gente fala de um estudo como Kabbalah, que tem 2000 anos, não dá para você não ser algo conservador. O conservador aqui nesse sentido seria você pegar os ensinamentos que já estão muito claros e evidentes, que você sabe que funciona, e neles você não precisa mexer. Essa seria a nossa tendência conservadora. Então nós estamos estudando o que cabalistas há milhares de anos falam, há séculos falam, e a gente vai continuar desse jeito. O segundo tipo, o restaurador, é a gente reconhecer que realmente no passado havia mais energias positivas talvez do que hoje, ver quais são essas, comparando com hoje, melhoradas, né? Nas que a gente perceber que o passado funcionava melhor, a gente restaura. As que a gente perceber que o passado funcionava igual ou pior, a gente não precisa pegar para nós. E a utópica seria a gente encarar o mundo com novas ideias. A gente olhar maneiras de lidar com um mundo imperfeito e pensar em novas soluções. Coisas que os antigos não tinham como fazer, porque eles não viram o mundo que nós estamos vendo. Aqui, no utópico, seria ver a nossa realidade atual, certo? E tentar fazer alguma coisa para mudar essa sociedade. Então aqui exige, digamos, a proatividade. Não é manter as coisas como estão ou falar que a resposta está no passado. Reconhecer que agora depende de nós. Nós temos que
arregaçar a manga e fazer alguma coisa para trazer, digamos, o Messias, para chegar na era messiânica. Pois bem, eu acho que de certo modo tudo isso está resumido em um versículo da Torá que eu queria comentar com vocês, que é o versículo Deuteronômio 32:7, que diz o seguinte: Zachor yemot olam binu shenot dor vador, she'al avicha veyagdecha ziknecha veyomru lach. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos das muitas gerações. Pergunta para o teu pai e ele te informará, para os teus anciãos e eles te dirão. Então quando o versículo diz o seguinte, lembra dos dias da antiguidade, eu acho que estamos falando aqui do conservador. O começo do versículo, né? Zechor yemot olam. Lembre-se da antiguidade. Lembre-se que você está vindo de uma base, de uma tradição. Aí mais pra frente, She'al avicha. Pergunte para o teu pai. Urashi, maior comentarista que a gente conhece, diz que os pais aqui estão se referindo aos profetas que a gente teve. Começando com Abraão, Isaac, Jacó, os profetas como Saul, como Natã, como Samuel. Então o que esses profetas aí significam? Eu acho que o restaurador. Perceber que antigamente nós tínhamos a profecia e hoje a Kabbalah diz que a gente perdeu essa profecia, né? Antigamente nós tínhamos pessoas que falavam diretamente com Deus e podiam passar a mensagem dele. Hoje a gente faz isso de maneira mais indireta. Então, restaurador, pergunte ao seu pai, tente restaurar esse significado. Tente restaurar essa conexão para o mundo atual. E por fim o versículo diz, converse com os teus anciãos, né? Pergunte para os teus anciãos. Novamente Urashi entra e diz que os anciãos são os sábios. E aí eu vou pegar uma interpretação do Zohar para juntar com o que a gente está falando. Segundo o Zohar, quem é sábio? Aquela pessoa que conhece aplicar um conhecimento milenar para a situação presente. Isso é sabedoria. Se eu só tenho conhecimento do passado, eu posso ser inteligente, mas não sábio. Eu posso ser um acumulador de informações, eu posso ser uma enciclopédia humana, mas não sábio. O sábio, e o que faz uma pessoa sábia, né, e uma das maiores sabedorias que a gente pode ter, é pegar todos os recursos que eu tenho disponível e ver como eu posso usar isso para fazer um futuro melhor. Como é que eu posso usar todo o conhecimento que uma tradição me legou, ou que o mundo me legou, para fazer a minha sociedade melhor. Então, visando o futuro. Como é que eu vou renovar algumas ideias? Como é que eu vou mudar algumas crenças, algumas formas de interpretação, baseado no que eu tenho, para fazer daqui um futuro melhor? Isso para o Zohar é o sábio. A pessoa, quanto mais ela consegue fazer isso, mais sábia ela é. Então, que nós possamos, agora que a gente está chegando no Ano Novo Judaico, Cabalístico, a gente possa entrar com essa percepção de que esses três níveis têm que estar muito bem equilibrados em nós, e desse modo a gente está literalmente unindo presente, passado, futuro em um bolo só para que tudo fique melhor no futuro. Que a gente possa equilibrar essas três tendências, pegando tudo que a gente tem de bom do passado, seguindo as tradições que já foram nos deixadas, mas visando o futuro, as novas ideias e o que a gente pode fazer de melhor para esse mundo. Um bom dia a todos e Shavua Tov.